E falar de Sandy, uma terapeuta irmã de Nova Jersey, que tentava entender seu relacionamento com o filho de 7 anos, Davi. Sandy me contou que ele agia como se eu fosse uma inimiga, como se precisasse se proteger de mim. Será que eu era assim tão má? Sandy costuma escrever no seu diário, como meio de meditar, um método de invocar sua voz mais íntima e resolver problemas pessoais. Sua prática consiste em sentar-se e meditar até entrar num ligeiro transe. Então, com as questões na mente, escreve livremente até que as respostas emerjam na escrita. Naquele dia experimentei a calma e segurança que sempre sinto quando me sento para escrever. A pergunta que tinha na cabeça e no coração era: o que está acontecendo com Davi? Por que me trata como inimiga? Quando comecei a escrever, fui surpreendida com as palavras que surgiram. O comportamento de Davi só pode ser entendido à luz de suas várias existências anteriores de perseguição, escravidão e opressão. Não era à toa que agia daquele jeito. Percebi que podia largar o peso, minha preocupação de não ser uma boa mãe, que carregava. Podia me concentrar em descobrir meios de confortá-lo e ajudá-lo. Fiquei melhor e comecei a relaxar. Neste exato momento, Davi entrou no quarto e perguntou: Mãe, o que está escrevendo? Foi uma surpresa. Durante o ano e meio em que escrevi, jamais Davi havia entrado no quarto e perguntado o que eu fazia. Disse-lhe que estava escrevendo sobre ele. Perguntei se queria ouvir, e ele aceitou, entusiasmado. Li. Ele ouviu atentamente. Ao terminar, olhei para o seu rosto. Parecia diferente, sério, ponderado, com um ar longínquo. Então, como se alguém tivesse acionado uma chave dentro dele, começou a falar pausadamente sobre suas vidas passadas. Nunca ouvira falar daquele jeito. Falava claramente, seguro da informação que estava transmitindo. Fiquei sentada, ouvindo em silêncio. Davi me falou sobre 5 de suas vidas. Contou-me em detalhes as perseguições, medos, frustrações e misérias pelos quais passou. Lembrou de cenas muito vividas e traçou retratos das pessoas que amou e odiou. A última vida que descreveu era totalmente diferente das outras, uma vida compensadora, cheia de uma maravilhosa tranquilidade e paz. Desde então, Davi e eu falamos apenas casualmente sobre outras existências, mas nunca mais com a fluência e certeza daquela noite especial. Porque Davi entrou no quarto naquele momento. Teria sentido intuitivamente que sua mãe estava escrevendo e refletindo sobre ele. Teria inconscientemente percebido uma mudança na atitude de Sandy. Sua aceitação e a compreensão das suas dificuldades do passado. Tanto Sandy quanto eu acreditamos que não foi coincidência, mas resultado de uma comunicação inconsciente e direta entre mãe e filho. Telepatia entre mãe e filho. Quando ouvi a história de Sandy, comecei a levar a sério a minha teoria de que a telepatia entre mãe e filho é um poderoso gatilho para disparar lembranças de vidas passadas. A história dela me lembrava muitos relatos que ouvira sobre o elo telepático cotidiano que as mães têm com seus filhos. Esse elo, apesar de ser muito conhecido pelas mães, é raramente mencionado em livros. Muitas mães tiveram a experiência de acordar no meio da noite, momentos antes de seus bebês se agitarem. A telepatia é mais impressionante quando uma criancinha está em perigo. A mãe sente que um acidente está para acontecer, e age sem pensar. É capaz de prestar atenção no momento exato em que o bebê se encaminha para a piscina, ou olha através da janela no instante em que a criança se aproxima demais da rua movimentada. Essas são formas de telepatia. Alguns pesquisadores estudaram a telepatia entre pais e filhos. Não é de surpreender que a telepatia seja mais frequente entre mães e filhos que entre pais e filhos. As mães estão naturalmente em maior harmonia com seus filhos pequenos. Afinal, elas os carregaram dentro do corpo por 9 meses. Durante a gravidez, creem os psicólogos, existe uma fusão de consciência entre mãe e filho.
Os pensamentos e emoções da mãe são, de certa forma, partilhados pela criança no útero. Esta profunda ligação não é completamente rompida quando o cordão umbilical é cortado. Thomas Armstrong, em seu livro The Radiant Build, cita o psiquiatra Jean Ewald, estudioso desse fenômeno. A percepção extrasensorial representa um elo simbiótico natural entre mãe e criança nos primeiros anos de vida da criança. A telepatia é um meio primitivo do bebê de solicitar cuidados de sobrevivência básicos, já que ainda não teve a oportunidade de desenvolver sua fala. Se a telepatia entre mãe e criança é real, pensei, então que eu estava supondo, que o conhecimento da mãe pode disparar a lembrança do filho, também é possível. 2 outros casos me convenceram de que esse fenômeno é real. Elona, Anicet. Numa festa de 4 de julho, na casa da minha irmã Bárbara, no norte do estado de Nova York, encontrei sua amiga Elona, que tinha 3 filhos. Naturalmente, a conversa se voltou para um outro 4 de julho e para a história das lembranças de vidas passadas dos meus filhos. Elona estava encantada. Confessou que sempre acreditara fortemente ter sido uma das crianças que morreram durante o Holocausto. Mas não tinha ideia de como aquilo era possível, pois a reencarnação nunca fizera parte da sua educação religiosa. Uma semana depois, ela e o filho de 5 anos, Sajiv, estavam andando de carro quando o menino teve uma lembrança espontânea de vida passada. Ela tinha tanta certeza da veracidade da lembrança quanto do fato de ter sido nossa conversa no dia 4 de julho, mudando sua consciência sobre vidas passadas, que disparara as lembranças do seu filho. Mas ainda há mais. Algum tempo depois, em setembro, mandei pelo correio o registro do seu caso, para que Elona o revisasse. Ela estava justamente começando a fazer a revisão, quando sua amiga Ana chegou para visitá-la. "O que é isso?" Ana perguntou. Elona mostrou o relato. O único comentário de Ana foi: "Esse negócio não pode ser verdade. Você deve ter sonhado." Elona explicou por que se convencera de que Sajiv teve uma lembrança de vida passada. Contou a história de Shazi, mas não havia meio de convencer Ana. Como última alternativa, Elona disse: "Bem, seu filho tem horror de qualquer tipo de pintura facial. No dia das bruxas, ele não põe a cara fora de casa. Como explica isso?" "Provavelmente copiou isso de mim", defendeu-se Ana, descartando a sugestão de Elona. 2 dias depois, Ana telefonou para Elona, amedrontada e agitada. Revelou o que havia acontecido com Seth, seu filho de 5 anos. "Meu marido Ben, Seth e eu estávamos andando de carro. Sem mais nem menos, o menino perguntou ao pai: 'Sua mãe morreu?' Ben respondeu: 'Claro que não, você sabe que a sua avó está viva.' Seth continuou, com a voz triste: 'A minha mãe morreu.' Ben ficou danado e gritou: 'Não seja idiota. Que está dizendo? Sua mãe está bem aqui.' Apesar da raiva do pai, Seth não conseguia se conter. 'Minha mãe estava muito doente e morreu.' Perguntei a Seth os seus nomes, e ele disse nomes que pareciam de índios americanos. E disse mais: 'Ela estava muito velha, e eu também. Ela me pediu antes de morrer que encontrasse uma pessoa, mas não consigo encontrá-la.' Seth começou a soluçar como um adulto, com lágrimas rolando pelas faces. Disse que estava triste pela morte da mãe, e muito abalado por ter quebrado a promessa de encontrar a tal pessoa. Quando Ana terminou, Elona perguntou: "Você percebe agora a ligação com caras pintadas?" A única resposta de Ana foi: "Estou com medo. Vejo Seth de uma forma diferente e não sei o que fazer." Alguns dias depois, Elona me telefonou e disse: "Quando falei com Ana, ela estava confusa e abalada, porque via em Seth os mesmos sinais que eu descrevera. Percebeu o olhar do filho firme e convicto, de quem não está brincando, à medida que ele falava da sua vida de indígena americano. Sei que viu porque descreveu,
A integridade de adulto que surge no rosto da criança quando fala dessas coisas. Um olhar que não se consegue descrever para outra pessoa, até que você o veja no rosto do seu próprio filho. Ana o viu e ficou amedrontada, porque derrubou sua crença de que só vivemos uma vez. Ela se recusa a discutir novamente a lembrança com Seth, esperando que com isso ela desapareça. Elona e eu concordamos que Seth provavelmente tinha medo de rostos pintados porque eles disparavam suas lembranças da existência como índio e sua profunda tristeza pela quebra do voto. Parecia fazer sentido. Conversamos novamente algumas semanas depois do Dia das Bruxas. Ela informou que viu Seth na noite do Dia das Bruxas, e ele não parecia mais ter medo das fantasias ou das máscaras. Achou tudo muito engraçado. E sei que ele tinha essa dificuldade em setembro, antes de ter tido a lembrança. Desapareceu depois que ele lembrou daquela vida passada. Aquilo era fascinante. Apesar da resistência e incredulidade de Ana, a lembrança de Seth veio à tona 2 dias depois que a mãe tomou conhecimento da ideia de vidas passadas. E, simplesmente verbalizando sua lembrança, Seth parecia ter se beneficiado com ela, perdendo o medo de caras pintadas. Elona estava maravilhada com aquela cadeia de eventos. Meu relato da história da lembrança de Chaz disparou suas lembranças. Sua conscientização disparara psicologicamente as do filho, Sajiv. O conhecimento de Ana da possibilidade de haver vidas passadas, apesar de suas dúvidas, disparar as memórias de vidas passadas do filho, que ficou curado de uma fobia. É uma rede de gatilhos, todos interligados, exclamou Elona. É uma reação em cadeia de conscientização. E acrescentou, puxa, imagine o que não vai acontecer quando o seu livro sair. Ainda não sei, respondi. Mas faço uma ideia. Capítulo 12. O que os pais podem fazer. O que você faria se, um dia, o seu filho tivesse uma lembrança de vida passada? Para começar, tranquilize-se, porque outros pais também já passaram por isso. Sem ajuda de espécie alguma, auxiliaram seus filhos a viver experiências profundas e capazes de alterar suas vidas. Suas únicas ferramentas foram o amor, a intuição e o desejo de ouvir o que os filhos tinham a dizer. Os casos relatados neste livro mostram como conseguiram atingir seus objetivos. Se eles conseguiram ultrapassar as dificuldades, você também conseguirá. Aliás, será mais fácil agora, porque você contará com a ajuda do levantamento de todos esses casos, que mostram como funcionam e se desenrolam as lembranças de vidas passadas. Os primeiros pais a viverem essa experiência ficaram inicialmente desnorteados, porque ninguém lhes tinha dito que lembranças de vidas passadas eram possíveis e se assustaram, pensando que seus filhos estavam tendo alucinações. Mas, através dos estudos científicos da doutora Eleanor Bache, vimos que as memórias de vidas passadas resistiram a uma análise estatística cuja amostra foi superior a 1.000 adultos. A pesquisa e a documentação científica de mais de 2.500 casos pelo Dr. Lance Stevenson mostraram que as lembranças de vidas passadas espontâneas são um fenômeno natural em crianças. Portanto, se seu filho lembrar de uma vida passada, e os 4 sinais o ajudarão a reconhecê-la, você poderá agir com a segurança de que ele é normal e está em boa companhia. Fique tranquilo. As lembranças de vidas passadas são benéficas. Através do trabalho de vários terapeutas de vidas passadas, vimos que essas lembranças são uma oportunidade de curar questões não resolvidas que poderiam causar problemas à medida que a criança crescesse. Sabemos também que as lembranças de vidas passadas podem ser fonte de um desenvolvimento espiritual, que promove um caminhar confiante nesta vida. Voltando à pergunta inicial, no momento em que seu filho começar a falar de uma lembrança de vida passada, o que você realmente deve fazer? Sua forma de reagir é de importância fundamental.
Aqui temos 5 passos que resumem tudo o que descobri sobre como reagir acertadamente à lembrança espontânea de vidas passadas de uma criança, para guiá-la. Isto é o que você deverá fazer no momento em que seu filho repentinamente disser: quando eu era grande, eu tinha outra mãe. 1. Mantenha calma, respire fundo. Concentre toda a sua atenção no seu filho. 2. Acolha, com palavras tranquilizadoras e um tom de voz amoroso, acolha seu filho e a lembrança que ele expressa. Isso manterá a memória fluindo e garantirá um resultado positivo. 3. Distinga, escute com atenção para distinguir os fatos e emoções da história emergente. Procure os temas fundamentais da lembrança e tente ver como se relacionam com a vida atual da criança. 4. Permita que as emoções aflorem. Permita sempre que seu filho siga a lembrança onde quer que ela o leve, que expresse suas emoções, por mais perturbadoras ou intensas que sejam. 5. Esclareça passado e presente, com carinhosa segurança. Esclareça para o seu filho a diferença entre imagens da vida passada e a realidade do presente. Embora eu tenha organizado meus conselhos em etapas, não se preocupe em segui-las nesta ordem. Cada caso é um caso. Às vezes as lembranças surgem todas em uma única vez. Se isso ocorrer com o seu filho, você poderá seguir as 5 etapas simultaneamente, reagindo intuitivamente, sem tempo para pensar. Em outros casos, as lembranças gotejam durante semanas ou meses, dando-lhe tempo suficiente para pensar no significado delas e planejar sua reação. Seja qual for o caso, lembre-se, não se preocupe em seguir etapas, siga seu filho e a energia do momento. Não tente também memorizar estes conselhos. Reagir a uma lembrança de vida passada não é um processo técnico. É apenas comunicar-se com o seu filho, e isso você já sabe fazer. Acredite que vai absorver tudo o que está lendo agora e que, se seu filho tiver uma lembrança de vida passada no futuro, você saberá agir. Acima de tudo, reaja sempre positivamente. Reaja tranquilamente, acolhendo, encorajando, explicando, esclarecendo e transmitindo segurança, sempre com muito amor. Nunca vi um caso em que uma atitude negativa fosse a mais apropriada. Quando reagir a uma lembrança de vida passada, nunca corrija, discuta ou censure seu filho. Ponto final. Mantenha calma. Imagine que está passeando de carro, conversando com sua filha de 3 anos. De repente, a voz dela fica séria, inusitadamente calma, e ela diz: quando eu estava com a minha outra mãe, eu era um menino. Neste momento, pensamentos e impressões turbilhonam em sua mente. Você ouve o tom de voz formal, olha para sua filhinha e percebe que seu rosto está calmo, sério e brilhando. E você sente imediatamente a energia. Todos os seus sentidos entram em alerta. Num instante perceberá que ela está falando de uma lembrança de vida passada. O que deve fazer? Primeiro, não bata com o carro. Não é piada. As lembranças surgem muito frequentemente quando se está dirigindo, e são extremamente mobilizadoras. Se se sentir nervosa ou perturbada, pare o carro e volte toda a sua atenção para a criança. Não importa onde esteja quando a lembrança surgir, em casa, colocando o bebê na cama, dando banho ou trabalhando na cozinha, pare o que estiver fazendo e concentre-se na criança. Quase todos os pais ficam um pouco amedrontados e nervosos ao sentirem essa mudança na criança. Tente manter a calma para estar totalmente presente. Um meio de conseguir isso é respirando fundo várias vezes. Respirar fundo ajuda a reencontrar o equilíbrio e lhe permite dar atenção integral ao que sua filha está tentando lhe dizer. Tente manter esta respiração profunda durante todo este processo. Respirando conscientemente, permanecendo calma e equilibrada, você reforçará sua receptividade para ficar completamente comprometida e em harmonia com sua filha.
O surgimento de uma lembrança de vida passada é um momento extraordinário, quase místico. Quando se está completamente presente, penetra-se numa dimensão de espaço intemporal com a criança. Os espíritos se tocam. A concentração e a respiração abrem seu coração e intensificam essa conexão especial. Durante esses momentos, quando ambos parecem envoltos numa bolha de energia, fica-se temporariamente desligado das influências do mundo externo, e nada mais importa. Proteja essa sensação. Não faça gestos abruptos que possam estourar a bolha. Não corra para chamar outro membro da família. Não se afaste para buscar um gravador. Não procure lápis ou papel para tomar notas. Se sair do aposento ou gritar para chamar alguém, poderá fazer a criança voltar ao seu estado de consciência normal. Não se preocupe se não lembrar exatamente do que a criança disse. Você depois se lembrará do que for necessário para tomar notas. Na verdade, provavelmente você descobrirá, nos dias seguintes, que cada palavra ficou indelevelmente gravada na sua memória. Acolha. Se você não souber o que fazer, lembre-se de aceitar a veracidade da lembrança de seu filho. Faça-o saber que você acredita nele e que o que está dizendo é importante para você. Este ponto é crucial. Com suas perguntas e comentários, num tom de voz amoroso, você demonstrará que está realmente interessado em tudo o que ele disser. Acolhendo seu filho, estará lhe garantindo que ele pode expressar com segurança o que lhe vier à mente, que não será ridicularizado, nem está fazendo nada errado. Faça perguntas para mantê-lo falando sobre a sua lembrança. Nos primeiros momentos dessa experiência, sua meta é apenas mantê-lo falando, a fim de que lhe dê informações suficientes para entender o significado da lembrança. As perguntas mais simples a serem feitas são o que os conselheiros e terapeutas chamam de reafirmação. Basta repetir as palavras ditas pela criança, num tom de interrogação. Se ela disser "quando eu tive outra mãe", você perguntará: "Você teve outra mãe?" Se disser "os bandidos atiraram em mim e morri debaixo d'água", você responderá, perguntando: "Você morreu debaixo d'água? Ou os bandidos atiraram em você?" As reafirmações acolhem a lembrança porque indicam que você está seguindo o relato e quer saber mais. É uma técnica poderosa para manter o fluxo da lembrança aberto. Também é permitido sondar e fazer perguntas para verificar se trata realmente de uma lembrança de vida passada. É válido perguntar se a criança viu aquilo na TV, se ouviu na escola ou se um irmão mais velho lhe contou. Mas, enquanto sonda, não critique nem expresse dúvida de forma alguma. Cuidado! Ao fazer perguntas, use um tom de voz carinhoso, gênero "conte-me tudo", e não um tom acusatório, do tipo "onde foi que você ouviu essa tolice?" Não insinue de forma alguma que pensa que ela pode estar errada, louca ou mentindo. Enquanto faz perguntas, evite julgar se trata ou não de uma lembrança de vida passada verdadeira. Pode não ser. Admita, por enquanto, que se trata de uma lembrança verdadeira para não ficar distraído por esta dúvida. Enquanto a situação perdurar, não interessa saber onde a criança arranjou aquelas ideias e imagens. Depois, quando tudo tiver voltado ao normal, você poderá avaliar melhor. Mas, agora, não. Enquanto estiver acontecendo, abrace completamente a realidade de experiência do seu filho. Deixe o julgamento para depois. Fique com a lembrança. Se a sua fé não admite a reencarnação ou se temer que ninguém vá acreditar no que está ouvindo, não pense nisto agora. Terá muito tempo, depois que esse momento passar, para refletir sobre sua opinião. Acolher como verdadeiras as palavras do seu filho terá um efeito muito positivo para o seu relacionamento com ele, a longo prazo. Porque, quando as crianças falam de uma lembrança de vida passada, estão expondo sua parte mais íntima, algo muito delicado e verdadeiro. Reconhecendo suas lembranças, nós as estaremos aceitando profundamente.
Seu reconhecimento manterá os profundos canais de comunicação abertos entre você e seu filho, em dias futuros. E através desses canais que o entendimento e a cura naturalmente acontecem. Não reconhecer ou negar as lembranças dos nossos filhos produz um efeito igualmente profundo, mas extremamente nocivo. Se negarmos as lembranças dos nossos filhos ou os ridicularizarmos pelo que disserem, nós os confundiremos. É o mesmo que dar-lhes um tapa na cara por dizerem a verdade. Podem entender que devem duvidar do que estão vivenciando, e fechar esta parte profunda de si mesmos, de modo a nunca mais serem julgados ou servirem de objeto de riso. A partir deste acontecimento, as crianças duvidarão de todas as suas experiências mais internas ou espirituais. Poderão levar anos para redescobrir e confiar na verdade que estava tão evidente em seus inocentes corações. Nós também perdemos. Fechando aquela parte tão profunda de seu ser para nós, ficamos privados de uma conexão espiritual muito significativa com nossos filhos, uma dádiva que não tem preço. Continue acolhendo e aceitando seu filho e suas lembranças, durante toda a experiência, quaisquer que sejam as outras medidas que você tome. Distinga. Sua meta é entender o que o seu filho tenta dizer. Você tem dois objetivos: discernir fatos e sentimentos da história da vida passada e identificar os temas implícitos nesses fatos. Quando já tiver uma ideia do significado da lembrança de vida passada e souber que emoção ou questão não resolvida a fizeram vir à tona, estará preparado para reagir adequadamente, a atender às necessidades da criança com a sua compreensão. Ouça cuidadosamente, e com a mente bem aberta, o que a criança está dizendo. Faça perguntas para mantê-la falando sobre a experiência. Observe suas expressões faciais, a linguagem corporal e os gestos. Use sua intuição também. Preste atenção ao que sente em relação ao que a criança conta, e a ideias que surgem na sua mente enquanto ouve e observa. Mais importante que qualquer técnica, deixe a criança assumir a direção. Isso é da maior importância. Você quer conhecer a experiência dela do extraordinário ponto de vista dela. Não coloque ideias na cabeça dela, nem suponha que sabe aonde ela vai chegar com a lembrança. Deixe que ela fale. E se estiver falando livremente, não a interrompa com perguntas demais. Mantenha-se no ritmo da conversa dela. Se a história irromper de uma só vez, basta ficar atento e ouvir. Frases simples de apreciação e encorajamento, como entendo, ou que interessante, ou uma reafirmação ocasional, são o que basta para manter a criança falando. Manter o contato visual, dar um meneio de cabeça ou um ocasional, também bastam. Contudo, se a criança hesitar ou se tiver dificuldade para esclarecer a lembrança, seja paciente. Espere. Respire fundo. Então, faça uma pergunta aberta, como: então, o que foi que aconteceu? Que está vendo agora? Fale mais sobre isso. Perguntas abertas são aquelas que não podem ser respondidas com um sim, um não, ou uma resposta rápida. São valiosas para manter a informação fluindo, sem interferências nem consequências. Perguntas abertas permitem que seu filho vá ao ponto desejado na história. Perguntas específicas, aquelas que podem ser respondidas com um sim ou um não, ou com uma resposta curta, são úteis para elucidar detalhes específicos. Perguntas como: você tinha irmãos ou irmãs? Ou que idade tinha quando morreu? Ou você estava de maio? Ajudarão a completar o quadro do que aconteceu. Se a criança hesitar ou embatucar, a pergunta específica ajudará a tornar a imagem mental mais nítida, ao concentrar a atenção num detalhe particular. Geralmente, as perguntas abertas são úteis para se obter o máximo de informação. Por exemplo, ao invés de perguntar: você está triste? Específica. Pergunte: como está se sentindo? Aberta. Ficará surpreso ao ouvir que, ao invés de triste ou não, ela está furiosa, amedrontada,
orgulhosa ou com ciúmes? A pergunta pode provocar uma longa e detalhada descrição dos sentimentos da criança e ramificar para novas partes da história. Tratando-se de crianças muito pequenas, de vocabulário muito limitado, talvez o ideal seja oferecer algumas opções de resposta. Você ficou doente, melhorou ou morreu? Evite perguntar por quê. Esse tipo de pergunta força a criança a tatear em busca de uma explicação ou interpretação. Pode interromper o fluxo da lembrança ou exigir um pensamento racional, levando ao término abrupto do diálogo. Lembre que sua meta suprema é manter a criança envolvida na lembrança e falando. Mantenha o ritmo que ela definir, e faça perguntas para que o fluxo do relato não pare. À medida que a história for se desenrolando, você passará a fazer perguntas abertas para ampliar a descrição, seguidas de questões específicas para enfocar e esclarecer alguns pontos. Iguale o seu tom de voz ao da criança. Se ela descrever a outra vida ou mesmo sua morte entusiasticamente, fale com entusiasmo igual. Se estiver triste, responda em um tom de voz sério e preocupado. Seu interesse verdadeiro no que ela está contando a encorajará a ir mais fundo na lembrança, a ver mais claramente e persistir na história. Estas técnicas são apenas sugestões. Não se preocupe em errar. Quando uma criança está ocupada com uma lembrança de vida passada, ela se agarra tenazmente à veracidade de sua visão e não é fácil influenciá-la. Portanto, não se irrite nem hesite com medo de fazer a pergunta errada. Para o seu filho, a sua presença carinhosa é muito mais importante nestes momentos. A chave de tudo é a sua aceitação incondicional do que ele está vivenciando neste momento. Sua habilidade no questionamento é apenas uma ferramenta útil. Distinga fatos e sentimentos. O primeiro objetivo da distinção é descobrir as particularidades da história. A criança era um adulto ou uma criança na outra vida? De que sexo? Tinha uma família? Por que traumas passou? Como morreu? O que se quer é obter o máximo de detalhes da história enquanto este momento de lucidez dura. Fique atento aos sentimentos do seu filho à medida que ele fala de sua lembrança. Está triste, feliz, amedrontado ou excitado? Está perturbado, amargurado, se sentindo culpado? Geralmente, as lágrimas demonstram tristeza, mas não necessariamente. Podem ser sinal de que existem emoções profundas chegando à superfície, até mesmo uma felicidade há muito esquecida. A força da carga emocional é o melhor indicador do vigor da lembrança e de sua influência na vida atual. Emoções fortes apontam para o motivo pelo qual a lembrança está viva no seu filho, e como você pode reagir. Se ele contar a história num tom indiferente e desligado, é sinal de que a carga emocional pode ser pequena. Por outro lado, se estiver profundamente perturbado, chorar ou parecer agitado, pode ser indício de que as lembranças ainda o influenciam, encobrindo ou distorcendo a realidade presente. Observe cuidadosamente o tempo do verbo empregado no relato da história. Pode ser uma outra pista de como seu filho vivencia a lembrança. Fala de algo que sabe ter acontecido no passado. Por exemplo, minha outra mãe costumava prender os cabelos no alto, assim, quando queria ficar bonita. Ou fala como se os eventos estivessem acontecendo no presente. Minha mãe verdadeira mora em Biloxi. Às vezes, à medida que a história se desenvolve, uma mudança no tempo do verbo mostrará onde a criança se encontra no processo de recordação e revelará o quanto ela falou sobre o passado. Se ela falar de morte, concentre-se nas circunstâncias que cercam o momento da morte. Faça perguntas do tipo como você morreu? Quem estava com você quando morreu? O que aconteceu antes de morrer? Faça perguntas abertas também. Que aconteceu depois? Ou como se sentiu? E no que estava pensando? Reúna o máximo de informações possível, para distinguir que assuntos não resolvidos podem ter restado do momento da morte. Haja delicadamente, falando num tom de voz tranquilo e sem emoção.
Se houver resistência a esta linha de questionamento, não force. Após a criança lhe dizer tudo o que sabe sobre o momento da morte, pergunte: o que aconteceu logo depois que morreu? Sua pergunta pode ser recompensada com uma descrição completa de sua jornada através da região do pós-morte e do paraíso. Ou seu filho lhe dirá simplesmente: então, eu vim para você. Ao acompanhar a transição da morte na vida passada até o renascimento, ele poderá entender, pela primeira vez, que a vida passada terminou e que está em uma nova existência. Esta compreensão o ajudará a abandonar o passado e a se estabelecer na realidade presente. Esta percepção é capaz de neutralizar os efeitos de uma morte incompleta. Lembre-se de que não é necessário lembrar nomes nem datas para distinguir o significado da lembrança. Nomes e datas são irrelevantes para o significado pessoal de uma vida passada, e as provas não são necessárias. Não force para saber nomes e datas, porque se a criança não lembrar, será induzida a pensar que há algo errado e bloqueará o fluxo da lembrança. Isso também é verdade com relação a aparentes inconsistências nos detalhes ou imprecisões históricas. Não a corrija se disser algo que pareça inconsistente ou errado. Deixe-a falar sem interrupções. Esmiuçando uma inconsistência, você corre o risco de furar a delicada teia da lembrança que está sendo tecida. Ao invés disso, concentre-se na tentativa de distinguir o padrão geral da história e as emoções que estão por trás dele. Mas uma coisa que precisa ser observada. Fique atento para descobrir o momento em que a lembrança termina. Você perceberá, seja pelo aspecto do rosto da criança, que voltará a ser infantil e brincalhão, ou através de uma modificação na energia entre vocês dois. Assim que o transe terminar, não há nada que possa fazer para prolongá-lo e, portanto, é melhor nem tentar. Se alguma coisa ainda precisar ser dita, fique certo de que a lembrança voltará à superfície. Sajiv Parte 1. Este caso é um bom exemplo de como uma mãe usou perguntas para conferir os fatos da história de vida passada de seu filho. Meu primeiro encontro com Elona se deu no piquenique de 4 de julho, na casa da minha irmã. Uma semana depois, quando seu filho Saji começou a falar da sua vida anterior, tudo o que ela sabia sobre o assunto tinha aprendido ouvindo meu relato sobre Shazi. Usando seu instinto e bom senso, e empregando tanto perguntas específicas quanto perguntas abertas, ela foi capaz de, primeiro, determinar que Saji falava de uma lembrança de vida passada real e, segundo, acompanhar o fluxo natural da história. Mantê-lo envolvido na lembrança bastou para levá-lo até uma catarse capaz de mudar sua vida. Certa noite, eu ia de carro com Saji, que tinha 4 anos e meio, buscar umas pizzas para o jantar. Raramente andamos de carro sozinhos, pois Saji é um dos meus 3 filhos. Estava sentado no banco da frente, comigo, quando disse: quando eu tinha 3 anos de idade, minha mãe costumava me fazer dormir, de noite, andando de carro. Aquela frase me deixou tonta, porque jamais fizera aquilo. E perguntei: passeou sempre no mesmo carro? Sim, era azul como este, mas o teto, e apontou para cima, era diferente. Não tinha janelas nem teto. Creio que falava de um conversível. Então, disse, orgulhoso: meu papai tem um carro de corrida. Aquele comentário foi realmente estranho, já que nunca chame o pai de papai. Meu marido é israelense, e as crianças sempre o chamaram Abba, que significa pai em hebraico. Estava tão surpresa, que exclamei: seu pai? Ele respondeu que sim, mas parecia tão confuso quanto eu. Disse: você quer dizer Abba? Não, respondeu meu papai. Bem, pensei, aonde isto vai chegar? Ele estava realmente concentrado, e podia afirmar pela seriedade do seu rosto que não estava inventando aquilo. Sajiv olhava para baixo, com a testa enrugada, em profunda concentração, tentando realmente lembrar.
e cada vez que recordava de uma parte, olhava para cima, quase surpreso, e dizia: é isso mesmo. Estava muito feliz de lembrar e poder falar. O mais interessante era que Sagiv sempre tivera um problema. Vivia esquecendo as palavras e se frustrava por não poder se expressar direito. Mas, naquele dia, como estava concentrado, as palavras fluíam. Para manter a conversa, perguntei: você tem irmãos ou irmãs? Não. Quantos anos tinha quando isso aconteceu? 3 anos. Perguntei onde vivia, e me respondeu que não sabia. Então, perguntei: morava no campo, no subúrbio, como nós, agora, ou na cidade? Numa cidade, como Tilstasey vive. Num apartamento. Você cresceu ou ficou com 3 anos? Ele respondeu, tranquilo e sério: não, atiraram em mim. Foi assassinado? Perguntei, um tanto chocada. Sim, fui baleado e morto. Estava tão envolvida, naquela hora, que perguntei: como? Eram ladrões. Não queriam me matar. Eu não estava fazendo nada. Um deles atirou em mim à toa. Estava no alto da escada. Primeiro, atirou na minha mãe, que estava no térreo. Depois, atirou em mim. A história de Sagiv dá uma guinada brusca neste ponto e continuará sendo contada mais adiante, ainda neste capítulo. Distinga temas e necessidades. O segundo objetivo do discernimento é descobrir o significado que há por trás da história de vida passada, além da percepção da criança e da sua descrição. A partir daí, você decide que tipo de ajuda seu filho pode precisar receber. Quando crianças muito pequenas falam de lembranças de vidas passadas, contam sua história descrevendo o que lhes vem à imaginação, o que sentem, e respondendo a perguntas. Mas não possuem nem maturidade nem objetividade para relacionar acontecimentos do passado com a sua vida atual ou para identificar questões de vidas anteriores que ainda as afetam. É então que precisam da sua ajuda. Como adulto, você sabe reconhecer temas implícitos numa história, a ler nas entrelinhas. Aplicando sua capacidade analítica e sua compreensão de como essas lembranças funcionam, pode distinguir quando seu filho está sendo afetado pela vida passada. Também pode descobrir por que a lembrança está surgindo, através da identificação das questões não acabadas que estão por trás dela. Quando Shazi falou da sua existência durante a Guerra Civil, pela primeira vez, não mencionou explicitamente sua culpa por ser um soldado. Era criança demais para articular o conceito de culpa, mas disse que não queria estar ali, atirando nas pessoas. Norman Inge inferiu das declarações de Shazi e de sua linguagem corporal que ele se sentia culpado por ser soldado e matar outros homens nas batalhas. Identificando este tema aí, depois, falando daqueles sentimentos perturbadores, de maneira que uma criança de 5 anos pudesse entender, Norman foi capaz de liberar a culpa de Shazi e o medo que a acompanhava. Este nível de discernimento pode exigir atenção e reflexão. Você pode precisar ruminar horas e dias a fio antes de entender essas questões do passado e sua ligação com o presente. Ou pode perceber tudo num instante. Cada caso é diferente. Como se distinguem os temas de vidas passadas? Primeiro, coloque-se no lugar do seu filho e imagine o que veria, pensaria e sentiria se estivesse no centro de um cenário de vida passada. Por exemplo, se ele lhe dissesse ter morrido sozinho num campo de batalha, imagine-se neste campo de batalha. Como você se sentiria? Ainda odiaria o inimigo? Ou odiaria a estupidez dos seus superiores? Desgostoso consigo mesmo por ter cometido um erro que resultou na sua própria morte? Amedrontado com a confusão e o sangue à sua volta? Você pode sentir-se culpado por matar seres humanos que também são marionetes manipuladas pelos poderosos. Ou sofrendo de saudades da família ou da noiva que deixou para trás. Tente imaginar como qualquer uma dessas emoções influenciaria a sua visão da realidade nesta vida.
Agora, pense em tudo o que sabe sobre o seu filho. Ele tem algum comportamento, traços, sintomas físicos ou problemas emocionais inexplicáveis. As fobias, especialmente, são o primeiro ponto a ser verificado. Se a criança tiver qualquer comportamento ou traço inexplicável, verifique se corresponde a fatos e emoções da história de vida passada. Essa correspondência é a chave, é o que está procurando. Para ter ideia da variedade de possibilidades, pense nas correspondências entre traumas de vidas passadas e problemas na vida atual que o Dr. Wonger descobriu. Algumas das correlações são simples e fáceis de identificar. Por exemplo, se seu filho lhe contar que foi atacado e morto por cães selvagens em outra vida, e hoje tem fobia de animais de grande porte, a relação é óbvia. Em outros casos, a relação pode não ser tão óbvia. A ligação pode ser complexa, envolver temas superpostos e um emaranhado de assuntos não resolvidos, que tornam a correlação mais difícil de ver. Além do seu intelecto, use sua intuição para perceber a correspondência. Este não é um processo científico, não há fórmulas para determinar com precisão como uma experiência de vida passada afetará seu filho, nem o significado definitivo de uma lembrança. Torne-se permeável a qualquer inspiração que se apresente. Como conhece o seu filho intimamente, poderá avaliar num lampejo se essa lembrança se aplica à sua vida atual, ou a compreensão pode chegar através de um sonho. Se isso acontecer, acredite no sonho como faria se fosse uma confirmação pessoal do seu filho. Siga o seu instinto e veja até onde ele o leva. E, lembre-se, os temas de vidas passadas não precisam ser negativos nem causar problemas. Lembranças de vidas passadas positivas transmitem temas positivos. Uma criança pode lembrar de uma adorada avó de uma vida anterior, que lhe deixou um indelével sentimento de amor e segurança, fazendo com que a criança seja carinhosa e segura. Lembranças generosas e estimulantes são tão significativas quanto as espinhosas. Ao entender esses temas positivos, podemos passar a conhecer melhor o temperamento, a personalidade e o comportamento de nossos filhos. Com crianças como essas, não há nada que nós, como pais, precisemos fazer. Eliminando a culpa dos pais. O caso de Donald Foster é daqueles em que a mãe distinguiu a correspondência entre um tema da vida passada e um problema da vida atual. Durante um telefonema que me deu, do Tennessee, Becky Foster me contou o que aconteceu. Quando Donald tinha 3 anos, estávamos passeando sozinhos de carro, observando a paisagem, quando ele começou a falar de seus outros pais. Tão logo falou, atingiu algo dentro de mim. Ele estava sério. Não estava brincando e eu tinha certeza de que não era invenção. Perguntei o que acontecera aos seus outros pais. Disse-me que era muito pequeno quando eles morreram. Onde estava quando eles morreram? Estava escondido no mato, respondeu. Ele não sabia como os pais haviam morrido. Mas, pela voz, parecia apavorado. Continuou falando sobre aquela vida, e parecia sentir-se melhor falando. Então, seu rosto se alegrou e disse, e agora estou aqui, e você é minha mãe, não é? Respondi, sim, você é meu filho e eu sou sua mãe. Chama seu pai de papi, e Cassidy, Kelly e Elizabeth são suas irmãs. Ele acrescentou, e somos uma grande família unida e feliz. Dizendo aquilo, sabia que a sua experiência ficara no passado. Agora, estava tranquilo. Quando perguntei a Becky se Donald tinha algum comportamento esquisito, relacionado com sua lembrança, ela respondeu, agora que falou nisso, lembro que Donald sofreu de uma horrível sensação de ansiedade, durante muito tempo. Era o único dos meus 4 filhos a sentir aquilo. Ficava bem quando ainda conseguia me ver, se eu saísse do quarto. Mas, se não conseguisse me ver, começava a chorar. Para evitar que chorasse, era obrigada a carregá-lo no colo onde quer que fosse. Era muito penoso. Nenhuma das outras crianças tivera aquele problema.
Então, achei que aquilo acontecia por minha culpa, por causa do meu estado emocional durante a gravidez de Donald. Nunca havia relacionado os assuntos, mas agora posso ver e entender. Provavelmente, Donald sentia medo de que o abandonasse, pois ficou sozinho depois que seus pais foram mortos diante dos seus olhos. Agora, faz sentido. E não preciso mais me sentir culpada. A história de Becky traz à baila um aspecto muito importante, um benefício significativo para os pais, que deriva da compreensão de como as lembranças de vidas passadas afetam as crianças. Este benefício é a eliminação da culpa dos pais. Como nossa cultura geralmente não aceita o conceito de reencarnação, pais conscientes geralmente se culpam pelos erros que cometem, considerando-os como causa de todo e qualquer problema mental ou comportamental que seus filhos possam apresentar. Pesquisas recentes mostraram que os bebês, ainda no útero, registram impressões de suas mães que afetam a personalidade e formação de tal forma que, hoje em dia, certas mães se sentem culpadas até mesmo por pensamentos e sentimentos impróprios durante a gravidez, como os de Becky Foster. Este sentimento de culpa se origina da crença ocidental na teoria da tabula rasa, que diz que as crianças nascem como um livro em branco onde se inscrevem os comportamentos dos pais. Hoje sabemos que as vidas passadas influem no comportamento e na personalidade das crianças e, portanto, os pais já não precisam ser tão rigorosos consigo mesmos. Não estou dizendo que todos os problemas sejam resultado de vidas passadas, não é tão simples assim. Mas os pais não devem se sentir responsáveis por tudo na formação dos filhos. Já deviam saber, pelas pesquisas apresentadas neste livro, que as crianças trazem bagagens do passado, e que nem todos os seus sentimentos e comportamentos são reflexo das características dos pais. Permita emoções. Não importa quão triste, ansiosa, feliz, perturbada ou abalada esteja a criança, permita que ela expresse totalmente as emoções de sua lembrança. Se ela está vindo à tona porque assuntos traumáticos exigem solução, talvez ela possa ser totalmente resolvida apenas falando no assunto. A solução pode envolver choro e até uma catarse completa. Como também pode não haver nenhuma emoção. A criança pode estar completamente desligada da lembrança. Aconteça o que acontecer, sua reação deve ser a mesma, permitir que a criança permaneça envolvida na experiência, enquanto a lembrança percorre seu curso. Isto é importante porque uma lembrança de vida passada emergente é um processo natural guiado pelo inconsciente. A maneira exata como o inconsciente funciona é algo que está além de nossa capacidade de compreensão, mas podemos confiar na sua sabedoria. Os terapeutas de vidas passadas confiam nisso. Todos os dias, caso após caso, eles observam o inconsciente arquitetar curas impressionantes. A sabedoria implícita do inconsciente é um pressuposto em sua profissão. Você pode confiar que o inconsciente do seu filho saberá quanto poderá revelar, quanto ele poderá suportar e quando deve parar. Sabe o que é necessário para uma cura completa. Quando você permite a expressão das emoções, na verdade você está deixando o caminho livre e permitindo que o inconsciente opere. Está permitindo que o milagre da cura espontânea através da vida passada aconteça. Você pode distinguir fortes emoções positivas quando seu filho relembra sua vida passada. Una-se à felicidade dele. Exultem juntos e explorem os motivos de alegria. Mas, se seu filho demonstrar emoções negativas, se está triste, amedrontado ou chora ao falar de uma vida trágica, faça-o sentir que você está solidário. Faça a criança saber que está do lado dela. Sua compreensão a fará se sentir segura e encorajará a se expressar abertamente. Ao terminar, as lembranças tristes ou amedrontadoras já terão perdido sua carga emocional e logo serão esquecidas. Se emoções muito fortes ainda estiverem emaranhadas na lembrança, provavelmente você ouvirá falar de uma morte traumática.
Esteja preparado para essas lembranças de morte, pois são as mais comuns. O que você vai ouvir pode ser perturbador para você. Mas o que você sente não é importante. Não tente minimizar essas lembranças nem impedir que seu filho fale delas. Ao contrário, encoraje-o a manter as imagens e sentimentos na memória. Não tenha medo de que essas visões de morte sejam uma fixação mórbida ou de alguma forma perigosas. Pois não são. São oportunidades valiosíssimas para se desligar de um passado perturbador, e parte natural do processo de cura. Como os terapeutas de vidas passadas já demonstraram, passar novamente pelo momento de uma morte traumática libera e reduz seus efeitos negativos. Para a maioria das crianças, falar a respeito do trauma da vida passada pode ser o suficiente para liquidar com fortes emoções negativas. Porém, outras crianças podem precisar de uma catarse completa. A catarse acontece quando emoções e pensamentos reprimidos atingem um ápice e são liberados de uma só vez. A criança pode ficar com raiva, pode chorar, se debater, pode até chegar à histeria. Isso é bom. É a lembrança se soltando e saindo. Deixe que isso aconteça. Use o seu bom senso nessas situações, é claro. Se sua filha ficar histérica e começar a se debater, proteja-a para que não se machuque. Segure-a, se sentir que é necessário. Mas nunca tente fazer com que ela interrompa o processo. Sei que é difícil ficar assistindo seu filho lutar contra emoções tão violentas. Mas este é o clímax do processo de cura, o momento crucial, em que abster-se é o gesto mais amoroso que você pode fazer. Não tente mudar de assunto repentinamente, dizendo, bem, está na hora do almoço, para fazer seu filho sentir-se melhor ou para aliviar um pouco seu próprio temor de que ele possa ficar preso a esses sentimentos negativos. Isso não acontecerá, e a catarse levará apenas alguns minutos. Por outro lado, se interromper neste momento, retirará a criança prematuramente do processo e a privará desta oportunidade de liberação total de suas emoções perturbadoras. Ao chegar ao término, ela sairá imediatamente daquele estado. Se a libertação for total, você saberá. Ela terá a aparência de um sol brilhando após uma tormenta. Você verá seu rosto radiante e sentirá o frescor do ar ao seu redor quando as nuvens da emoção se dissiparem. Saji, segunda parte. A aceitação por parte de Elona do que Saji dizia permitiu que ele passasse por uma catarse radical. Voltemos ao ponto da história em que Sajiv lembra de ter sido baleado. Sim, fui baleado e morto. Estava tão preocupada com aquela questão, que perguntei, como? Eram ladrões. Não tiveram a intenção de me matar. Eu não estava fazendo nada. Um deles atirou em mim à toa. Estava no alto da escada. Primeiro, atirou na minha mãe, que estava no térreo. Depois, atirou em mim. Então, olhou para mim e gritou com ódio na voz, você não me salvou. Ele estava realmente furioso comigo e começou a ficar agitado. E gritou novamente, você não me salvou. Aquilo me deixou aterrada. Tentei convencê-lo, falando calmamente, mas com autoridade. Não era eu. Não era eu. Foi numa outra época. Era uma outra mãe, alguém que nem conheço. Saji pareceu aceitar aquilo imediatamente, e passou a me contar o que aconteceu em seguida. Disse, então, eu morri. Estava morto, mas cresci, sabe o que quero dizer? Fiquei lá até que voltei a ser um bebê novamente. Então, seu rosto se iluminou e disse, e então escolhi você, Aba. Disse aquilo como se fizesse sentido para mim. Acredite-me, nossa família não costuma discutir esse tipo de assunto. Somos uma família judia tradicionalista. Acendemos velas todas as sextas-feiras à noite, mas não discutimos filosofia religiosa. Não sei nem se ele já sabia da existência de Depes, naquela época. Então, quando ele disse aquilo, me derrubou. Para mim,
Aquilo foi uma experiência real e muito além do conhecimento dele. O mais engraçado era a felicidade dele por nos ter escolhido como pais. Depois de falar sobre a sua morte e como escolheu seus pais, ele perguntou alegremente: já chegamos à pizzaria? Calma, respondi, estamos quase lá. A atenção com que